Hoje o nosso tema, né? Nós vamos adiantar uma festa. Semana que vem começa o curso, né? E na semana que vem, também no próximo domingo, sem ser esse, o outro, qual é a festa que a igreja vive aqui no Brasil nesse dia? A Assunção de Nossa Senhora, né? E eu sempre tenho refletido mais nisso agora, né? O quanto nós precisamos estudar a nossa fé, as verdades da nossa fé, para vivermos cada vez melhor. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu já ouvi falar de tudo, já ouvi falar da Assunção de Nossa Senhora e de tantas outras verdades da nossa fé, mas cada vez que nós nos colocamos, como a Maria Teresa falou, né, de ler a palavra de Deus todos os dias, e de cada vez que nós lemos um trecho da palavra de Deus, ela vai falar o nosso coração de uma maneira totalmente nova. Porque a palavra é viva. E Deus sabe o que nós estamos vivendo, o que Ele precisa tocar o nosso coração. Por isso, o Espírito Santo é novidade. Então, nós precisamos ter, para viver bem a nossa fé, essa disposição. O coração aberto para todo novo que Deus quer nos falar. Que hoje Ele quer nos tocar, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os ouvidos da nossa alma, para que a gente possa viver de uma forma nova essa festa que nós vamos viver no outro domingo, que é a Assunção de Nossa Senhora, que o resto do mundo vai viver no dia 15. Né? Nós vamos, para que todos possam viver bem, a igreja no Brasil leva a festa para o domingo. Né? Então, vamos entender melhor. Já existia nós sabemos que essa festa, né, a Assunção de Nossa Senhora, é um dogma da nossa fé. O que seria isso? O que é um dogma? Quem arrisca? Sem ser as servas. Quem arrisca dizer o que é um dogma da nossa fé? É uma verdade de fé revelada por Deus. E para eu ser católica, apostólica, romana, eu preciso crer em todas as verdades da nossa fé reveladas por Deus. E a Assunção de Nossa Senhora é uma delas. E quando um outro dogma anterior, foi o último dogma da Assunção que foi colocado na nossa fé, foi a Assunção de Nossa Senhora. E anterior ao dele, que para a gente entender a Assunção, nós precisamos entender um dogma que vem antes. Que é, quem arrisca? Imaculada. Isso mesmo, o dogma da Imaculada Conceição. Então, rapidamente a gente vai entender o dogma da Imaculada, e aí vocês vão falar para mim, Gisele, é lógico que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Então, vamos lá. O que esse dogma da Imaculada Conceição nos diz? Que Nossa Senhora, nós sabemos que Nossa Senhora foi escolhida por Deus. Antes de tudo, ela já estava no coração de Deus, ela já era pensada por Deus para trazer o quê? O Filho dele ao mundo. Né? Para trazer no seu seio, para gerar o Filho de Deus. Então, que também é um dogma óbvio, né? Quando a gente estuda, se ela vai gerar Deus, ela não pode ter tido contato nenhum com o pecado. Como que Deus e o pecado vão estar, né, ocupando o mesmo... Não. Então, Nossa Senhora foi presa... A concepção de Nossa Senhora, quando Santa Ana e São Joaquim tiveram Nossa Senhora, ali, aquele momento, Nossa Senhora foi preservada do pecado, para poder gerar o Filho de Deus. Então, óbvio, né? Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. O pecado não chegou perto de Nossa Senhora. Muito bem. O que quer dizer esse dogma da Assunção de Nossa Senhora? Arrisquem. O que é esse dogma? Assunção de Nossa Senhora?
que Nossa Senhora foi levada aos céus. Que Nossa Senhora, não é que Nossa Senhora morreu. Vamos parar e voltar. Quais foram as consequências do pecado original para o homem? A morte, a dor, a doença e todas esses horrores, né? Os sofrimentos. Então, se Nossa Senhora não foi tocada pelo pecado, como é que ela pode sofrer a consequência do pecado? É óbvio que não. Nossa Senhora foi, sim, levada ao céu pelos anjos, né? Foi assunta. E existia um santo na igreja, há 1500 anos, São João Damasceno, doutor da igreja, que escrevia, os escritos dele são de uma preciosidade, e ele escreveu muito sobre Nossa Senhora, especialmente sobre esse dogma da Assunção de Nossa Senhora. E é muito lindo. Então, essa tarde nós vamos nos basear nos escritos de São João Damasceno. Vocês vão ficar apaixonadas por esse santo. E, veja, a eficácia dos escritos desse santo eram tão grandes que uma das vezes em que ele foi encarcerado, cortaram a mão direita para ele parar de escrever. Graças a Deus se salvaram muitos escritos dele, e um deles é esse que eu vou falar para vocês. Então, quando nós, para vivermos bem a nossa fé, né, eu sempre falo, a gente dentro da igreja, que é um mundo de conhecimento, que não se esgota, né, nós precisamos entender as coisas que acontecem aqui. Né? O uso da água benta, porque eu faço o sinal da cruz, a Eucaristia. Então, quanto mais... e não esgota isso, né? Não esgota. Por quê? Para viver bem a nossa fé. Para que Deus possa derramar sobre nós todas as graças, eu preciso estar cada vez vivendo melhor a minha fé. E para isso eu preciso estudar. Não tem outra forma, né? Deus até poderia, por um milagre, que nós vamos ver um exemplo desse que existiu, de uma hora para outra nós entendermos todos os mistérios da nossa fé. Mas não é assim. E por isso que nós estamos aqui, para estudar, para entender e viver cada dia melhor a nossa fé, com todas as forças, né? Então, o que esse santo falava? Olha que coisa linda. Ele diz assim: a mãe de Deus não morreu de doença. Óbvio, a doença é consequência do pecado, entrou no mundo por consequência do pecado, por não ter o pecado original. Não tinha o porquê dela de ter morrido de uma doença. E o que ele diz? Ela morreu, entre aspas, né, de amor. Era tanto o desejo de estar com seu filho que ela morreu de amor. Né? Esse santo falando da dormição de Nossa Senhora, né? Que é outro nome que a gente, em vez de Assunção, dormição. Nossa Senhora não morre, ela dorme e é levada aos céus. E esse mesmo santo, apaixonado por Nossa Senhora, foi ler dos primeiros, né? O que eles falavam, já era uma fé vivida entre os primeiros cristãos, todos apaixonados por Nossa Senhora. Nossa Senhora viveu ainda, né? Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas quanto tempo Nossa Senhora ficou ainda neste mundo depois que Cristo morreu? 14 anos. 14 anos Nossa Senhora esteve aqui. E a gente pode pensar, né? O que Nossa Senhora ficou fazendo esses 14 anos? Aí a gente entende essa morreu de amor, né? De saudades, de estar com o seu filho. Imagina, porque ela era necessária. Nossa Senhora era aquela que consolava. Nossa Senhora era aquela que levantava aqueles homens escolhidos pelo filho dela. A tal ponto, eu não sei se vocês conhecem esse fato da vida de São Tiago de Compostela, né, que ficou Santiago de Compostela, que ele enfrentou muitos desafios para pregar a fé, para levar o evangelho. E teve uma época da vida dele que ele estava desanimado. Já estava para entregar os pontos, né, como a gente fala, e desistir do anúncio do evangelho. E que um dia ele estava caminhando, pensando nisso, que não dava mais, que ele já estava cansado de tantas incompreensões, ele escuta um coro de anjos. E quando ele olha para trás, ele encontra Nossa Senhora.
Só que uma aparição que São Tiago teve, não as aparições que nós conhecemos, depois da Assunção de Nossa Senhora estava viva. Ela aparece para São Tiago e fala, Tiago, recobra o ânimo, né? Continua, meu filho está contigo. E São Tiago, então, depois faz todas as maravilhas, a evangelização toda que ele fez, por conta desta mãe, que foi atrás dele lhe dar ânimo. Então, quando nós também, nessa nossa caminhada aqui nesse mundo, né, desanimamos, dá vontade de jogar tudo para o alto, pedir este socorro à Nossa Senhora. Minha Mãe Santíssima vem me dar o ânimo, o mesmo ânimo que a senhora deu para aquele apóstolo, dá para mim também no dia de hoje. Então, assim como ela foi atrás de Tiago, esse tempo em que Nossa Senhora ainda ficou por aqui, ela foi um tempo dela manter a igreja, né? Ela é mãe da igreja, né? E então, quando ela percebeu que já estava chegando a hora dela se unir a seu filho, nos conta São João Boaventura, ela manda chamar todos eles que estão dispersos pelo mundo, evangelizando o mundo, né? Porque ela quer se despedir de cada um deles, ainda dar algumas orientações. Ela teve um momento com cada apóstolo. E aí, então, Nossa Senhora dormiu, mas prepararam o seu enterro, né? Falam que milhares de pessoas se reuniram para poder acompanhar, que sentiam no ar um odor maravilhoso e se ouvia cantos de anjos. E as pessoas que acompanhavam o corpo de Nossa Senhora cantavam o aleluia, numa firme fé de que agora eles teriam uma intercessora, né? Que a força de Nossa Senhora seria agora ainda maior. Então, muitos vieram chorar a morte, vamos dizer assim, né, de Nossa Senhora. Porém, um não chegou. Um apóstolo não conseguiu chegar. Quem sabe quem faltou nesse dia? Adivinha? Tomé. Tomé não consegue. Lá vem o Tomé de novo, não estando no dia. Mas dessa vez não foi por incredulidade. Com Cristo ele não acreditou. Eu só acredito se eu colocar minha mão nas chagas. Dessa vez Tomé não chegou porque não deu tempo. Tomé estava evangelizando a Índia. Então ele não conseguiu chegar. Só que quando ele chega e soube que já tínhamos se despedido do corpo de Nossa Senhora, ele vai a Pedro e fala, Pedro, por favor, deixa abrir de novo o túmulo. Eu preciso beijar essa mão que tantas vezes me abençoou. E São Pedro, então, fica comovido, chama os outros e vão os 12 até o túmulo de Nossa Senhora. E quando eles estão indo, as mesmas coisas acontecem. Um odor enche o lugar, né? O canto dos anjos é ouvido, e quando eles abrem o túmulo de Nossa Senhora, não tem o corpo de Nossa Senhora. No lugar, muitas flores. Então, São João Boaventura fala, Jesus veio buscá-la. Né? O próprio filho vem buscar a mãe. Então, é muito bonita a fé que nós vivemos hoje, é a fé que viviam os primeiros cristãos. Quando nós rezamos o credo na missa, que fazemos a nossa profissão de fé, que é o credo, nós precisamos ter um santo orgulho. Nós estamos repetindo o que aqueles... Vocês sabem que o credo foi organizado, o curtinho, né, que a gente reza, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é o símbolo dos apóstolos, porque foi feito por eles. Quando Jesus sobe aos céus e dá ordem para eles, ide pelo mundo, evangelizar, né, dar boa notícia, vocês imaginem aqueles homens simples, com esta missão que Deus confiava a eles, e agora? Um olhou para a cara do outro, como assim, né? O que nós vamos fazer? O que nós vamos falar? Então, eles começaram a se organizar, como eles levariam essa boa notícia para o mundo. Então, como que eles começam? Bom, nós vamos avisar todo mundo que qual é a nossa fé? Nós acreditamos num Deus Pai, que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí o outro dizia em Jesus Cristo, seu único Filho. E com isso nasceu a profissão da nossa fé.
Então, quando nós rezamos essa oração, saber que isso se faz há mais de 2000 anos na igreja. Né? A nossa fé é da fonte, né? Genuína. Com os primeiros nós rezamos essa oração. E assim os dogmas da nossa fé. De Nossa Senhora, especialmente, eles já viviam antes. Então, graças a São Tomé, né, tivemos aquela belíssima profissão de fé que ele faz quando encontra Jesus, meu Senhor e meu Deus, né? E também com Nossa Senhora é através de Tomé que se concretiza essa subida de Nossa Senhora aos céus. Só que essa festa, além de toda essa beleza que tem, que São João Damasceno, tão bonito como ele escreve, ela quer dizer muito mais para nós. Muito mais. Né? Essa festa vem nos dar ânimo. Ânimo. Lembrar daquela passagem onde Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vós. Eu e você temos um lugar no céu. Um lugar com o nosso nome, que não pode ficar vazio. Não pode. Né? Jesus espera por nós. Mas essa festa também vai nos dizer que como que nós vamos nos voltar para Deus, nos encontrar com Deus? Corpo e alma. Corpo e alma. Outra verdade da nossa fé, creio na ressurreição da carne. Este corpo, com este corpo, nós vamos ver Deus. Exatamente assim com esse corpo, um pouquinho diferente. Porque o nosso corpo vai estar o quê? Glorioso, glorificado, mergulhado no amor de Deus. Mas vai ser com este corpo. Né? Então, essa festa também vem dizer para nós o cuidado que nós temos que ter. Às vezes a gente fala, agora é só espírito, né? É só as coisas espíritas. Não, né? Este corpo, eu vou dar contas a Deus. Né? Tanto que a falta de cuidado com o nosso corpo físico incorre num pecado grave, que é qual mandamento? Se eu deixo de cuidar de mim, olha a importância. Se eu deixo de cuidar de mim, da minha saúde, qual mandamento eu estou indo contra? Não matar. Não matar. Então, isso faz parte do nosso exame de consciência. Eu estou cuidando desse corpo dado por Deus. Nesse corpo, as que são mãe fizeram experiências maravilhosas. Esse corpo recebe abraços, esse corpo nos foi dado por Deus para vivermos nesse mundo. Né? Precisamos cuidar. Podemos acrescentar um dia na nossa vida? Não podemos. Sinto em informar quem quer viver para sempre, que não podemos. Mas o tempo que nós temos de vida nesse corpo precisa ser, no que depender de nós, da melhor qualidade. Porque a nossa vida é para dar glória a Deus. Glória a Deus. Essa festa de Nossa Senhora vem nos lembrar isso. E agora contando, que tem tudo a ver com essa festa, um professor de Harvard, ateu, e que eu falei para vocês, né, que nós precisamos estudar a nossa fé, porque não é num milagre que a gente entende todas as coisas do dia para a noite. Mas esse milagre aconteceu com um homem, um professor de Harvard, que se dizia ateu. Num belo dia ele teve uma visão. E um homem caminhando a ele, que quando ele teve essa visão, e ele ficou muito perturbado, porque ele sabia que era algo sobrenatural, ele começou a pensar assim: que não seja Jesus, que não seja Jesus, que seja Maomé ou qualquer um dos profetas, que não seja Jesus. E Jesus chega para ele e fala: sou eu, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aí esse professor diz assim: entendi todas as verdades de fé de uma vez, de uma só vez. Deus pode fazer tudo, e deu essa graça a esse homem. E esse mesmo homem, depois dessa visão de Jesus, um ano depois, quem aparece para ele? Nossa Senhora. Que homem privilegiado. E ele, então, você vê, né? Deus faz maravilhas, por isso a gente não pode desistir de ninguém, né?
quando Nossa Senhora aparece para ele, e ele conversa com Nossa Senhora, ele pergunta para ela: mãe, qual é a oração que a senhora mais gosta que te façam? E Nossa Senhora fala para ele: meu filho, todas as orações são belas, né? Todas me agradam. E ele fala: não, tem que ter uma que a senhora goste mais. E aí Nossa Senhora fala para ele, mas numa língua, olha que interessante, ele não conhecia. Ele não entendeu o que Nossa Senhora... Ele gravou as palavras dela, mas sem entender o que significavam. E qual foi a oração que Nossa Senhora falou para ele? Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, rogai por nós, que recorremos a vós. E ele, então, ficou com esta oração na cabeça e foi procurar pessoas que pudessem ajudá-lo a entender em que idioma Nossa Senhora tinha falado. Adivinhem? Português. Em português, Nossa Senhora fala essa oração para ele. E a oração, quando Nossa Senhora aparece, né, para os pastores, ela fala que ela é a Imaculada, né? E foi em português que ela falou para esse... Mas olha bem qual é a oração que mais agrada a Nossa Senhora. Ave Maria Puríssima. Puríssima. Concebida sem pecado, mas puríssima. E aí a gente para pensar, por que para Nossa Senhora é tão importante, né, a virtude da pureza? A palavra de Deus vai nos falar, porque só os puros verão a Deus. Só os puros. Então veja, além de eu cuidar desse meu corpo, que é com esse corpo que eu vou me apresentar, que um dia eu vou ver Deus, eu preciso também me preocupar com a pureza do meu corpo, com o que tem entrado pelos meus olhos, com o que tem entrado pelos meus ouvidos, como eu tenho lutado para manter a pureza do meu corpo, como eu tenho ensinado filhos, netos, a dignidade do corpo humano, que não. Esse corpo não foi dado por Deus para nos dar prazer. O prazer foi criado por Deus para alcançar uma finalidade. O prazer é um meio, não um fim. E o que o pecado fez? A desordem no plano de Deus maravilhoso e perfeito. Mas nós precisamos lutar para viver a pureza. Tanto que existe uma prática na igreja muito bonita que é antes de dormir, e devemos ensinar para filhos, para netos, com água benta, traçar o sinal da cruz sobre o nosso travesseiro e rezar 3 Ave-Marias pedindo pela pureza. Ensinem os filhos, ensinem, porque nós temos uma aliada para nós, para nos auxiliar a viver a pureza. Né? Eu sempre falo para as meninas, antes eu tinha um grupo de jovens aqui na igreja, há um tempo atrás, e vinham meninas lindas, e eu falava para essas meninas como ensinei minhas filhas. A beleza que Deus nos deu, para todos nós, não foi para seduzir, foi para encantar. A pessoa precisa olhar, as mulheres, as meninas, né, as que estão solteiras ainda, que não se enxergue o corpo, mas que se enxergue uma alma, que enxergue a beleza, uma outra beleza, uma beleza que encante e que não seduza. Então, essa festa vem nos dizer muitas coisas, vem nos ajudar a examinar a nossa vida, como eu tenho guardado, homens e mulheres, como eu tenho guardado a minha vista. Né? Não é tudo que nós podemos deixar entrar, não é tudo que eu posso escutar. Hoje tem músicas que dá vergonha até da gente ouvir. E por mais que a gente se ache fortes, estou tanto tempo caminhando na fé, isso não vai me abalar? Abala, porque nós estamos vivas. Vivas, somos de carne, né? E essas coisas se mexem conosco, com a nossa sensualidade. E nós precisamos pensar, só os puros verão a Deus. Só os puros verão a Deus. E mais uma coisa para terminarmos dessa festa, para nós pensarmos até o próximo domingo. Essa festa nos fala que nós temos um destino.
Nós temos uma meta, que é o céu. Esta vida que nós temos, apesar de tantas coisas belas e boas e saudáveis e que agradam a Deus, nós não paramos aqui, né? O nosso destino final, onde nós vamos viver a eternidade, é o céu. Nós precisamos desejar o céu, desejar estar com Nossa Senhora, desejar estar como Nossa Senhora desejou estar com o Filho. Deus precisa encontrar esse desejo do céu no nosso coração. Veja, não é vontade de morrer, não é isso que eu estou falando para vocês, mas nós precisamos desejar o céu, porque isso vai nos lembrando, eu tenho uma meta, vale a pena, né? Eu não vou desperdiçar nada nesta vida, tudo que eu puder fazer para me purificar durante este tempo que Deus está me dando nesse mundo, eu vou abraçar, que nada se perca, que todos os desafios, as enfermidades, as dificuldades, que elas sirvam para me purificar, porque só os puros verão a Deus, que nada se perca. E uma coisa bonita de ver também é que esses dogmas, as verdades da nossa fé, nós encontramos também na palavra de Deus. Existe a passagem no Apocalipse da mulher vestida de sol, né? O que diz depois? O que tem debaixo dos pés? A lua debaixo dos pés. E a lua, a lua representa a mortalidade. E ali você vê em Apocalipse, já fala que Nossa Senhora venceu a morte. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. A nossa fé é belíssima. A nossa fé é belíssima e nós temos que viver essa fé. Cada dia melhor, sermos no mundo esses sinais do amor de Deus. Sermos ainda mais, como dizia São Paulo, né? Lá atrás, no meio desta sociedade maliciosa, no meio dessa sociedade depravada, luz. É para isso que nós estamos nesse mundo. E para sermos luz, e essa luz que é o próprio Deus que nos capacita a isso, não é por nós. Isto é graça de Deus. Peçam a Deus, Senhor, me capacita a viver nesse mundo sem ser mundana. Me dá todas as graças necessárias para eu viver a pureza, para eu falar da graça que é essa virtude. Que nós queiramos, que a gente se preocupe com a saúde da nossa alma, com a saúde do nosso corpo, às vezes nós estamos tão preocupados com a aparência, que não é uma coisa ruim, precisamos nos preocupar, mas a gente perde essa dimensão de que a nossa alma é imortal. A nossa alma é imortal. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Vamos voltar para Ele um dia. E precisamos ir preparando este dia no tempo que nós temos aqui. Como nós estamos fazendo isso? Cuidando da nossa alma, cuidando do nosso corpo e ansiando para ver o rosto de Jesus. Tem um salmo que fala, né, como eu anseio encontrar com o rosto, tem uma frase tão bonita e não está vindo, mas desejar ver o rosto de Deus. Né? Pedir isso nesta festa da Assunção de Nossa Senhora, pedir essa graça a ela. Nós não temos noção do poder da nossa mãe no céu. Né? Depois de Deus é ela. Por que isso? Porque ela é filha de Deus, mãe de Deus, filho e esposa do Espírito Santo. Por isso que a gente fala, depois de Deus é Maria. Vamos pedir para ela que ela interceda diante do seu filho, para que não nos falte esse desejo de ver a Deus e de lutar, enquanto estamos nesse mundo, para manter a pureza do nosso corpo e da nossa alma. Amém? Espera aí, Gi. Deixa eu falar uma coisa que você vai poder contar para a gente.
Muitas pessoas perguntam aonde aconteceu essa dormição de Nossa Senhora. Existe em Jerusalém, eu não sei se vocês foram, mas existe uma gruta em Jerusalém onde falam que foi ali, a dormição de Nossa Senhora. E as paredes desta gruta são todas escritas com os escritos de São João Damasceno. Agora, Gi, a gente, é brilhante, tudo que você falou me tocou, eu tomei nota de uma opção de coisas que eu não sabia. Mas às vezes as pessoas olham para você ou para a nossa cara aqui e acham que a gente nasceu sabendo. Então eu queria que você contasse, ainda temos um pouquinho de tempo, que você contasse para elas como foi a sua entrada nisso tudo, como foi essa fome de Deus que te deu, como é que você chegou, porque às vezes a gente perde a esperança. Como esse homem que em uma hora aprende todas as... Fala um pouco da tua vida. Bom, eu cheguei nesse grupo de oração, eu tinha 6 meses de casada. Eu nunca tinha tido uma Bíblia na mão. A minha família, eu sempre falo, era uma família de muita fé, acreditava em tudo que vocês puderem imaginar, né? E era uma confusão muito grande, eu não sabia nada, tanto que quando eu fui casar, o padre perguntou para mim e para o meu marido, né, hoje, vocês vão querer receber a comunhão? Aí eu olhei na cara do meu marido, né? Falei, comunhão. É só Deus mesmo explicando essas coisas, né? E aí nós falamos, é bom, padre, eu ainda perguntei, é bom a gente receber a comunhão no casamento? E o padre falou, é ótimo. Ele falou, então nós queremos. Ele, bom, então vocês vão ter que se confessar. Aí eu olhei na cara, imagina, confissão, acho que a última tinha sido quando eu fui receber a primeira Eucaristia, né? E Deus ali agindo, né? Então, fizemos a nossa confissão e o padre ainda nos ajudou, porque viu que ali ninguém sabia nada de nada, né? Você vai pensar em tudo aquilo que você fez durante a tua vida. Fiz uma confissão geral antes de casar. Bom, 6 meses depois, eu estava trabalhando e a minha irmã Mônica, que vocês devem conhecer, foi me visitar. E aí ela, e aí, como é que está o casamento, né? Tá tudo bem, comecei a chorar. Ela falou, meu Deus do céu, deu tudo errado, não era isso que você queria. Aí eu falei para ela, não tem nada errado com o meu casamento, mas é aqui dentro. Falei para ela, tem um vazio aqui no meu peito que está me matando. A minha irmã e a minha mãe, 6 meses antes de eu casar, tinham vindo num grupo de oração, aqui. Eu estou casada há 33 anos. Elas vieram aqui, e aí a minha irmã, quando viu eu chorando, falou, já sei o que você está precisando. Não, ela falou, eu vou te trazer e vou te falar. Aí ela me trouxe uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje. E ela falou, está aqui. Tudo que você precisa está aqui nessa Bíblia. Aí eu cheguei em casa, peguei um caderno e comecei. Adão, marido de Eva. Sabe quando a gente estuda? Eu achava que era isso que eu precisava, né? Estava ali. E aí a minha irmã falou, agora você vai conhecer o grupo de oração. Lá vim eu, né? Toda feliz, não sabia de nada. E aquela alegria, o salão, né? Repleto. E comecei, nunca mais saí, literalmente, nunca mais saí daqui, né? Mas muito bem, comecei a me aproximar, e toda quinta-feira, a perseverança, gente, é tudo na nossa vida de fé. Fechem esse dia, fechem esse horário, não interessa, esse horário é o horário onde eu vou me alimentar das coisas de Deus. E lá vinha eu. E aí era Doroti, né? Até o fim da minha vida eu tenho que agradecer a vida dessa mulher. E ela nos convidou, então, para trabalharmos no grupo, para sermos servas, né? E eu falei, meu Deus do céu, a gente não sabe nada. E eu não sei de onde um dia a Doroti falou para mim, você vai falar a palavra do dia lá na... Meu Deus, ela falou, você vai começar a estudar, você vai estudar essa palavra, e aí você vai lá na casa da Ione. A Ione era uma outra senhora extraordinária, mais velha que a Doroti, bem mais velha, e você vai pregar primeiro para ela. Você teve que fazer isso? Putz, grila. Lá fui eu tremia mais que vara verde. E eu fui lá pregar para ela, muito bem. A Doroti começou a todas nós, né? Todas nós tivemos uma escola nesse lugar, a palavra de Deus de ponta a ponta, estudada, com a Bíblia de Jerusalém, depois o catecismo, as palavras do Papa, não tinha descanso. Era uma rédea
curta. Uma rédea curta e firme. Mas graças a essa rédea curta e firme, eu me apaixonei pela palavra de Deus, por estudar as coisas de Deus. Isso é graça, lógico. Deus dá essa graça a quem... Então, se você nunca estudou, nunca parou para ler a Bíblia, ver o Evangelho do dia, pegar uma Bíblia que tem explicação... Olha, eu vou falar para vocês, teve uma época que eu comecei a estudar patrística, os Salmos. Era uma coisa de louco. E meu marido, então eu tinha minha filha pequena, quando eu punha ela para dormir, eu saía correndo, na minha mesa já estavam todos os livros, e eu começava a estudar, e ela, Deus dava graça, ela dormia, eu estudando. Meu marido, quando chegava em casa, sabia dizer o dia que eu tinha estudado e que não. Ele dizia que a minha feição era diferente. E porque Santo Agostinho, né, explicando os Salmos, te leva para o céu. Você fica, assim, embasbacada de como que pode, né? Essas coisas maravilhosas. Isso enche a alma da gente e vai fazendo com que a gente queira cada vez mais a Deus. Por isso, comecem. Se vocês nunca, né, estudaram, peça dicas, né, Maria Tereza? Qual livro? Por onde eu começo? Qual evangelho é melhor para eu entender? Gente, é inesgotável. É uma cascata inesgotável de graças e de vida que vai brotando no nosso interior. E é disso que as pessoas que estão ao nosso lado precisam. Porque quando as pessoas precisam ser consoladas, quando nós precisamos dar uma palavra amiga, não adianta as palavras humanas, né? O que vai brotar em nós? A palavra de Deus, que é viva e vai agir com eficácia na tua vida e na vida das pessoas que te cercam. Então, eu vou pedir essa graça hoje para cada um que está aqui, né, de ter essa sede e fome da palavra de Deus. Né? Isso não cai do céu assim. Né? Nós precisamos ir atrás e estudar muito. Quem quer isso? Eu vou pedir para a gente fazer uma oração. Quem quer? Fica de pé, quem quer. Quem quer essa graça de se apaixonar pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus, nós vamos pedir com a intercessão preciosíssima de nossa Mãe Maria Santíssima, ela que é a que mais quer que a gente descubra o que nos aguarda, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para nós. Então vamos pedir, levanta a tua mão aos céus e pede, Senhor, eu quero. Derrama a tua graça sobre nós agora, Senhor. Derrama o teu Espírito sem medida, Jesus. Vem com a tua água viva na nossa terra seca, desanimada, sem vida. Vem, Espírito Santo de Deus, com rios de água viva. Lava os nossos pensamentos, sentimentos. Abre o nosso entendimento para as coisas do alto, Senhor. Dá-nos essa fome que nunca cessa de querer cada vez mais as tuas coisas, Senhor. Conhecer os teus tesouros. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós hoje uma nova unção. Vem com poder sobre as nossas vidas, dilata o nosso coração, para que caiba tudo o que Deus quer derramar e fazer. Faz de cada uma aqui hoje, Senhor, instrumentos poderosos no mundo, aonde o Senhor nos colocar, que elas sejam luz, Senhor, que elas sejam sal, Senhor. Capacita-nos a essa missão que o Senhor nos deu. Derrama a tua graça sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, rogai por nós que recorremos a vós. Eu e minha casa serviremos